Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Chegamos no dia do sábado, da terceira semana do alimento diário, cujo título é A Transferência da Primogenitura. E o versículo proposto é: A vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei. Desejou justiça, e eis aí clamor. Então, o resultado de não andarmos na justiça, né, não cumprirmos a vontade do Senhor para a nossa vida individual, é clamor, não é? O que o Senhor esperava da nação de Israel é que ela retornasse para Ele bons frutos, né? Um coração compungido, um coração que voltasse ao Senhor, mas eles não faziam isso. Eles voltavam ao Senhor com quebrantamento, aí passado um tempo eles deixavam o Senhor de lado, né? Buscando outros deuses. Então, irmãos, o que eu ganhei nessa leitura sobre a transferência da primogenitura dos filhos de Israel para nós, os gentios, os cristãos, o que eu ganhei aí é que, de um lado, de uma maneira coletiva, de fato, né, os judeus, eles perderam, né, esse direito, e nós nos tornamos a igreja dos primogênitos, porque nós buscamos ao Senhor, pela justiça do próprio Senhor na cruz, ganhamos esse direito de nos achegarmos a Deus, né, pelo sangue do Senhor, e através dele, morando em nós, a justiça de Deus é feita através de nós. E no lado prático, aqui eu estou vendo o lado individual nosso, né? O nosso viver cristão, como que nós estamos tratando com esse direito que ganhamos pela morte do Senhor na cruz. O que representa isso na nossa vida diária? Essa morte, esse direito que ganhamos, o que isso representa? Qual o valor dessa morte na cruz do Senhor? Qual o valor que isso tem para nós cristãos, né? E, de fato, temos 3 parábolas que aqui no Alimento Diário diz respeito sobre essa perda do povo do Israel ao direito, né? E são 3 parábolas. A primeira parábola está em Mateus 23. Nós vemos lá, né, sobre Jesus, ele diz, né? Declaro-vos, pois, já não me vereis até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Aqui o próprio Senhor falando aos judeus, né? E eles realmente rejeitaram o Senhor, perderam o direito de primogenitura, né? E a outra parábola está em Mateus 21, onde sabemos, né? O Senhor, o pai diz aos 2 filhos, né? Vai lá para vir trabalhar. Um disse, não, eu não vou. O outro disse que ia e não foi. Qual que cumpriu a justiça do pai, né? Foi aquele que disse que não, mas ele foi. Então ele exerceu a justiça, né? Ele exerceu a vontade do pai. E o outro disse que ia, mas não foi, né? Então aqui a gente vê uma maneira prática, né, de exercer, de fazer, né? E a terceira parábola, continuando ali mesmo no capítulo 21, é sobre os lavradores maus, né? Que o Senhor, ele plantou uma vinha e arrendou essa vinha para os trabalhadores, né?
mas eles não deram os frutos respectivos para o dono da vinha. Inclusive mataram, né? Os que lá iam cobrar os frutos, eles maltratavam, batiam, e por último foi o próprio filho do Senhor, e eles mataram, né? Porque julgavam que matando o filho eles se tornariam herdeiros daquela vinha. Senhor Jesus, então essas 3 parábolas elucidam muito bem que o reino do Senhor é um reino de justiça, fundamentado em justiça. Por isso que nós temos que ter tremor e tremor para não perdermos esse direito, né? Agirmos, né? Termos uma atitude que retorne para o Senhor bons frutos, né? Que agrademos o coração do Senhor no nosso viver, né? Orando pelas pessoas. E eu vejo muito na palavra, né? Deus sempre diz no Velho Testamento: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E refletindo isso, né? Mas por que Deus era tão assim, dizendo isso, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó? A princípio eu achava a nação de Israel, né? Abraão, Isaque e Jacó, né? Os patriarcas. Mas no lado prático, irmãos, eu ganhei, né, um sentimento do Senhor que, na verdade, Deus, ele não é Deus de multidão. Deus, ele é Deus de pessoas. Ele era Deus de Abraão, ele foi Deus de Isaque, ele foi Deus de Jacó, ele é Deus do Atos, do João, do Ricardo, né? E todas as pessoas que começam uma história com o Senhor aqui na terra. Então é isso que o Senhor quer, né? Ele quer ter uma história com cada um de nós. E isso para mim é muito precioso, muito valoroso, né? Termos uma vida, uma história com o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e passarmos, né, a nossa história, o nosso legado aqui na terra, para todos os que estão à nossa volta, né? Nossos familiares, nossos vizinhos, né? Orando, trazendo bons frutos para o Senhor. Amém. Jesus é o nosso Senhor.